Nada como ter amigos, né? Eu sempre digo isso, vamos sempre cultivar essa amizade. Muito obrigado, embargador Sérgio Lúcio, cumprimento também o doutor Varela, o doutor Adilson, né? Pessoas também que dispensam aqui a apresentação. Inicialmente, gostaria de agradecer o honroso convite, né, para participar desses 25 anos da Constituição Federal e o sistema tributário. Eu acho que esse tipo de iniciativa é que vem a somar, vem a contribuir para tirar algum tipo de mística que ainda o direito tributário carrega, né? O tema que eu elegi para conversar aqui nessa tarde, né, é intitulado O Princípio da Eticidade Normativa, que é um princípio que vem ganhando força, especialmente no campo tributário. Os princípios, como nós sabemos, e muitas das coisas que eu vou pontuar aqui já são do conhecimento de todos, indicam conceitos e ideias que regem um determinado tema ou instituto, né? Então, a ideia do princípio são aquelas ideias medulares, aquelas ideias basilares que procuram permear, procuram orientar um determinado tema, um determinado instituto. No caso aqui, o princípio da eticidade normativa trabalha com uma ideia também nova, que também vem ganhando força, não só apenas no direito tributário, mas no direito em geral, que é a ideia da norma jurídica. Hoje há uma tendência, e eu acho uma tendência positiva, no sentido de distinguir preceito de norma jurídica. O preceito envolveria, segundo a visão mais moderna, alguns chamam de período pós-positivista, outros chamam de não positivista, a norma envolveria o produto da interpretação do preceito. O preceito envolveria três figuras principais, né? O postulado, o princípio e a regra em geral. Então, a partir da interpretação do texto da lei, o exegeta, o hermeneuta, extrairia, então, a norma jurídica. Qual seria a compreensão que deveria ser aplicada a partir da interpretação do texto legal? Isso não é nenhuma novidade no direito tributário. O direito tributário já conhece essa distinção entre preceito, texto legal, numa ponta, e o produto na outra ponta, a partir do artigo 146 do CTN. O artigo 146 do Código Tributário Nacional já deixa muito claro que qualquer regra legal, isso é mais ou menos óbvio, é passível de ter diversas interpretações. E essas diversas interpretações, uma delas é eleita. Uma vez feita essa eleição, ela se torna a norma jurídica que vai ser aplicada naquele determinado caso concreto. A pergunta que se coloca é a partir de qual critério ou critérios deveria ser eleita aquela determinada interpretação. E também vem sendo colocado que o norte que deveria orientar a norma jurídica, ou seja, o produto da interpretação, seriam os valores. E aqui eu vou me permitir, já que estamos falando de 25 anos da Constituição Federal, quais são os valores que foram eleitos pela Constituição Federal, que estão basicamente elencados no preâmbulo da Constituição. Então, vou pedir licença para fazer a leitura e destacar aqui dois valores que seriam próprios do produto da norma. Diz o seguinte o preâmbulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade. Então, eu destaco aqui um valor, a segurança, o bem-estar, e o outro valor, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade. Então, a partir desses valores,
o intérprete vai estabelecer qual é o melhor entendimento que deva ser dado a um determinado preceito jurídico, normalmente uma regra legal. Esse produto dessa interpretação gera o que se chama, então, hoje, mais modernamente, a norma jurídica objetiva, tá? Esse conceito de norma jurídica objetiva é um conceito já antigo, que inclusive vem estampado num recurso extraordinário de número 93.701, né? Na altura, o relator foi Sua Excelência o ministro antigo Oscar Dias Correia. Então, a partir desse estabelecimento, a partir desses valores, nós temos, então, a chamada norma jurídica objetiva. Essa norma jurídica objetiva reflete, então, o que? Os valores sociais em um determinado momento de tempo e espaço de uma sociedade. A partir dessa determinação, o que acontece? Nós estamos dando vazão a qual valor daqueles que nós lemos lá no preâmbulo da Constituição? Ao valor segurança. A partir daquele momento, normalmente a administração tributária edita o quê? Instruções normativas, atos administrativos, pareceres normativos e passa a externar qual é o seu entendimento a respeito daquele preceito legal. Os contribuintes, então, passam a entender que a administração tem como norma jurídica objetiva aquele tipo de interpretação envolvendo aquela regra legal. O problema todo surge é que as normas objetivas, e aqui eu peço licença para trazer algum tipo de contribuição a essa ideia, elas devem ser somadas com as normas jurídicas subjetivas, né? O que seriam as normas jurídicas subjetivas? Verificar as peculiaridades, as singularidades do caso concreto. E isso é que me parece que atualmente a administração tributária tem pecado um pouco, ela tem aplicado tão somente de forma linear a norma jurídica objetiva, ou seja, qual foi a interpretação que ela extraiu de uma determinada regra legal, sem verificar as peculiaridades do caso concreto. Essa necessidade de verificar as circunstâncias do caso concreto já estão assentadas, inclusive, na súmula vinculante número 1 do Supremo. Eu vou ler a súmula e vou destacar aqui o trecho que eu acho que é importante e o que a administração tributária tem pecado. A súmula vinculante número 1 do Supremo diz o seguinte: ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito, e aqui não nos interessa isso, a decisão, aqui que vem, que sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e eficácia. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal cria e chama a atenção que há necessidade, a par da norma jurídica objetiva, que é a interpretação que foi dada pela administração tributária a respeito de uma determinada regra legal, o que nós devemos somar para que nós tenhamos aqui vazão e expressão ao valor justiça e isonomia. Nós temos que somar uma figura que está faltando, que é a norma jurídica subjetiva. Essa norma jurídica subjetiva, ela hoje tem que ser analisada também à luz de uma outra figura, né, que o STJ também vem dando realce, que é a figura, ao lado da hermenêutica, que é a figura chamada da semiótica jurídica. Eu trouxe aqui um acórdão da relatoria do ministro Humberto Martins, que demonstra essa importância. É o RESP 1.094.873, né? Diz Sua Excelência aqui no que interessa. Ele está cuidando aqui do antigo Código Florestal e chama a atenção. A exceção do parágrafo único do artigo 27 do Código Florestal deve ser interpretada com base nos postulados jurídicos e nos modernos instrumentos de linguística, inclusive com observância, e é aqui que eu chamo a atenção, na valoração dos signos, e Sua Excelência chama a atenção na ementa, da semiótica, da semântica, da sintaxe e da pragmática.
Então, hoje, ao lado da hermenêutica jurídica, que é estabelecer a norma jurídica objetiva, como é que eu interpreto, como é que eu entendo aquele determinado regramento legal, eu devo somar esse entendimento a uma outra figura que começa agora a transparecer, que é a norma jurídica subjetiva. A norma jurídica subjetiva, então, vai levar em conta as singularidades e as particularidades do caso concreto, inclusive com as suas mutações no tempo e no espaço. Qual é a ferramenta que está surgindo, então, ao lado da tradicional hermenêutica, daquele livro que todos nós conhecemos, do Carlos Maximiliano? É a figura da semiótica jurídica. Qual é a diferença? Uma vem substituir a outra? Não. Na visão do STJ, nós temos agora mais uma ferramenta que vem se somar com a hermenêutica, que é a semiótica. Qual é a grande vantagem, qual é o diferencial? O diferencial é que eu vou estabelecer as singularidades, vou verificar as singularidades do caso concreto na hipótese que é colocada. Então, a administração tributária, ela tem pecado, a meu juízo, um pouco nisso, ela tem ficado só naquela visão tradicional lá do artigo 146 do Código Tributário Nacional, que é uma regra óbvia, num primeiro momento, no sentido de que toda regra legal, qualquer regra, merece ser interpretada para que você extraia dela qual é o seu sentido e o alcance, né? Me parece que a Constituição Federal de 88 veio a trazer a necessidade de nós avançarmos na interpretação do artigo 146 do CTN e na própria súmula 227 do Tribunal Federal de Recursos. Nós ainda estamos aí, a meu juízo, e parece que dos tribunais superiores, ainda no momento anterior à interpretação desses novos valores. Isso leva ao quê? A uma outra situação muito importante, muito importante. O direito, o Código Tributário Nacional, normalmente e de forma predominante, nem podia ser diferente, ele dá muito destaque à figura da obrigação tributária, até porque o autor intelectual do Código Tributário, o professor Rubens Gomes de Souza, ele criou o Código Tributário a partir do quê? De um espelho. Qual foi o espelho? O Código Civil Bevilacqua. Ele pegou o livro das obrigações e fez os ajustes à realidade do direito tributário, né? Mas, dentro da figura da obrigação, hoje, nós já temos também em outros ramos, especialmente do direito civil, um realce para os chamados deveres acessórios ou os deveres anexos ou laterais. Me parece que nós precisamos também trazer, à luz da Constituição de 88, por conta dos seus valores, também para o campo tributário, um maior destaque para os chamados deveres anexos ou acessórios. Esses deveres anexos ou acessórios vão dar o quê? Vão sublinhar, vão realçar a necessidade dessa figura, da norma jurídica subjetiva, ampliando, então, o chamado princípio da confiança legítima. Precisamos aprofundar isso no campo tributário. Esse aprofundamento do princípio da confiança legítima, que não está explicitado, é um princípio inorgânico no texto constitucional, ele tem por fundamento o artigo 1º da Constituição, que é o Estado Democrático de Direito. E me parece que a administração tributária, dando mais ênfase, aprofundando esse aspecto, vai conferir o quê? E que isso é importante, maior legitimidade à sua atuação perante o universo de contribuintes, né? Eu não tenho muito o que falar, porque eu vou deixar aqui para o meu professor, né, dar realmente aqui a palestra que interessa, né? Mas me parece que essas observações aqui que eram importantes, né, a partir dessas novas pontuações que nós estamos trazendo. Não podemos esquecer que o Código Tributário é um código que jamais sofreu, dada a sua excelência, nenhuma declaração de inconstitucionalidade, né? Nos seus 218 artigos, muitos já estão revogados, mas jamais sofreu. Mas precisamos, me parece, até porque o nome aqui do seminário é Sistema Tributário e a Constituição de 88, a gente precisa avançar e aprofundar esses aspectos que estão sendo colocados aqui em relação à Constituição de 88, que veio trazer aí
novas percepções no campo tributário. Então, queria destacar essas duas figuras que começam a ver um maior estudo, que seriam as normas jurídicas subjetivas e os deveres anexos, ou chamados acessórios ou laterais. Agradeço aí, novamente, ao presidente da banca, né, aqui da mesa, a oportunidade de ter me manifestado. Agradeço a atenção e paciência. Muito obrigado.